Oi, eu sou Arley Oliveira da Playcode e nesse vídeo eu vou te mostrar a solução do projeto 006 do Playcode Makers. Antes de criar o site responsivo, a gente vai criar primeiro a versão mobile. E só depois que essa versão estiver concluída é que a gente vai adaptar para o desktop. Isso é o que a gente chama de mobile first. Primeiro a gente cria a versão mobile e depois a gente faz a adaptação. Primeiramente eu vou te mostrar a estrutura do HTML que eu defini aqui. E claro, a sua estrutura não precisa ficar exatamente igual à minha. Você pode usar nome de classes e até tags diferentes. Porém, o resultado final, a funcionalidade de responsividade tem que ficar igual a que eu vou te mostrar aqui, tá ok? Então, meu HTML eu estruturei assim, a gente tem o body lá, e dentro do body eu vou ter uma tag, que no caso eu vou usar a div, que vai ter uma classe chamada container. Eu dei esse nome aqui porque é um padrão já usado, é bem comum a gente usar esse nome de container, porque tem outros elementos. Então, esse elemento vai simplesmente servir para organizar os elementos que tem dentro. Mas você pode ficar à vontade aí de dar outro nome qualquer. Um nome também muito usado é o wrap, é WRAP, que tem o significado aí como se fosse o pacote, Então essa div, container ou wrap, ela serve para, entre aspas, empacotar os elementos dentro dela. No nosso caso aqui são os cartões. Então a gente vai ter a div class igual a container, O nome da classe é container. E a gente vai ter dentro desse container várias outras divs que a gente vai dar o nome dessa classe de card. Novamente, poderia ser qualquer outro nome. Pode ser cartão, notícia, você escolhe aí. No caso aqui eu escolhi card. E dentro dessa div card, você vai ter uma imagem e vai ter um H2. No caso eu coloquei H2 aqui porque a minha logo aqui em cima eu vou usar o H1. Inclusive eu vou te explicar uma técnica nova que se chama Image Replacement, que ela vai ser usada para a gente pegar esse H1 e substituir por uma imagem de fundo. Então a estrutura basicamente é essa. A gente tem lá uma div container, que dentro dessa div tem várias divs, com a classe card aqui, e dentro de cada div dessa a gente vai ter uma imagem e um H2. Eu vou te mostrar aqui agora o HTML que eu escrevi, então é bem simples. Então você vai ter lá as tags padrões já, do HTML5, doctype, ptbr aqui. Isso aqui tudo não é nenhuma novidade para você. Eu vou estar usando novamente o normalize. E aqui eu estou usando a fonte Roboto, de peso 400-500. Se eu não me engano, eu copiei e colei isso aqui do projeto anterior, porque a gente está usando as mesmas fontes. Então você vai ter aqui esse link da fonte Roboto e a gente vai ter o estilo.css. E aqui é exatamente o que eu acabei de te descrever, Então a gente tem aqui a classe container. Então vou fechar aqui para você entender melhor. Então a gente tem a classe container e dentro dessa classe a gente vai ter o H1, que no nosso caso é o logo aqui, que no final, quando ficar pronto, vai ser o logo, mas por enquanto eu coloquei só um texto aqui com o nome da empresa, que é Playcode. E dentro do container eu também tenho várias divs que eu dei o nome aqui de classe, de card. Então no caso aqui eu tenho seis cartõezinhos aqui. E dentro de cada div dessa eu coloquei uma imagem e coloquei um H2 com a descrição desse post lá do blog. E essas imagens aqui eu exportei lá a partir do Avocode e fui dando o nome delas de post 1, post 2, post 3. Então se você vier aqui no Avocode, você pode clicar aqui. Deixa eu selecionar aqui. E você pode clicar aqui e exportar. No caso aqui você vai escolher a pasta onde você quer salvar e vai mudar o nome aqui para post 1, por exemplo. E você vai fazer o mesmo com todas as outras imagens, beleza? Então basicamente o nosso HTML é esse, não tem nenhuma novidade aqui não. E aqui no H1 eu coloquei o texto Playcode, tá vendo? Eu coloquei dentro de um span. Daqui a pouco você vai saber por que eu coloquei um H1, um span e só aqui dentro desse span que eu coloquei o nome Playcode. Isso faz parte dessa técnica chamada Image Replacement que a gente vai usar daqui a pouco. Então basicamente é isso, o nosso HTML é bem simples, então aqui a gente tem um resultado, E agora eu vou começar a escrever o código CSS, sem me preocupar ainda com responsividade, eu vou simplesmente fazer o que a gente já fez lá no projeto 002, por exemplo. Então eu vou fazer esse código CSS bem rápido aqui, e depois que eu tiver concluído essa primeira parte, aí sim eu vou aplicar a responsividade te explicando o que for necessário, beleza? Então a gente vai entrar aqui no arquivo estilo.css, que está totalmente em branco, E a gente vai começar a estilizar isso aqui agora.
A primeira mudança eu vou colocar uma largura de 100% nessas imagens aqui. Então eu tenho uma imagem, né, que está dentro da div card, então img. E eu vou colocar aqui a largura igual a 100%. Eu vou também alinhar esse H1 aqui, então vamos colocar aqui H1. Text Align Center. E já aproveitando que eu estou no H1, vou aplicar aquela técnica que eu te falei, a técnica chamada Image Replacement. Então eu vou substituir esse H1, né, pela imagem do logo da Playcode. Para isso eu vou usar a propriedade Background Image. E aqui eu vou colocar o logo que eu já salvei, né, eu já exportei lá no Vocode, já coloquei aqui, eu dei o nome de logo Playcode PNG. Então veja que ele já apareceu aqui, só que ele está aparecendo de forma repetida. Então a gente vai mudar isso aqui, background repeat, vou colocar no repeat e vou centralizar a posição desse background. Então background position, eu vou colocar aqui center. Só que veja que o texto aqui atrás ainda aparece, então eu tenho o logo aqui, está correto, só que o texto está atrapalhando aqui. Então é por isso que eu coloquei esse span aqui no HTML. Então veja que aqui eu tenho H1 e eu tenho um span também. Para quê? Porque eu vou esconder esse span e com isso eu vou esconder o texto também. Então se eu vier aqui, eu posso adicionar aqui um H1 e é o span dentro desse H1. E eu posso colocar aqui, teoricamente, né, poderia colocar um display none, que é para deixar de exibir. Só que ele acaba não exibindo nada, nem o H1, nem o span. Então por isso, ao invés de display none, nesse caso aqui, você vai usar uma propriedade chamada visibility. E você vai colocar aqui o valor igual a hidden. Então é visibilidade, né, escondida. Então com isso a gente conclui essa técnica, né, chamada Image Replacement, que é uma técnica bem simples, mas é bastante usado no nosso dia a dia. Agora eu vou formatar esse H2 aqui. Então eu vou colocar aqui, eu sei que está dentro da div card, né? Então eu vou colocar aqui H2. E a primeira coisa eu vou tirar esse espaçamento aqui. Então eu vou zerar a margem aqui do H2, colocar igual a 0. E vou mudar a cor dele. Que eu vi aqui no meu Vocode, eu sei que ele é um pouco mais, um cinza mais claro. Então se eu vier aqui, né, e clicar aqui na Font Color, eu consigo copiar e posso colar logo aqui esse código hexadecimal aqui. E já aproveitando aqui no Vocode, eu vou olhar também a fonte, né? Então eu estou usando aqui a fonte Roboto Medium, que baseado em vídeos anteriores, a gente sabe que o Medium tem o peso 500, né? E o font size aqui é 20 pixels. Então já vou formatar isso aqui também. Então font family é a Roboto. Uma opção aqui, né? Caso ele não consiga carregar a Roboto, eu vou usar uma sans serif aqui. Font size 20 pixels. E o font weight aqui eu vou colocar 500, que é o medium, né? E eu vou colocar também todas as letras maiúsculas, text transform, uppercase. E vou aplicar aqui aquele nosso anti-aliasing que eu gosto bastante de usar, para ficar um design mais parecido com o meu layout lá do Vocode. Então WebKit, font smoothing, anti-aliased. Beleza, então essa parte de fonte do H2 aqui está concluída, mas ela ainda está muito colada no cartão de baixo. Então aqui na própria div, né, .card, eu posso adicionar uma margem aqui. Então vou colocar a margem bottom aqui, vamos colocar 50 pixels, acho que ficou muito, vou diminuir para 30 pixels, acho que agora ficou legal. Deixa eu ver aqui. Beleza, então agora só para finalizar aqui, eu estava me esquecendo aqui desse padding no bar aqui. Então a gente tem um padding aqui, se eu não me engano, eu coloquei de 10 pixels, então a gente pode adicionar aqui também. Então vou adicionar aqui no meu body, padding de 10 pixels. Talvez colocar um pouco maior. Eu vou deixar 10 mesmo, acho que ficou melhor. Com isso a gente acaba de concluir o nosso layout aqui na versão mobile, né? Então veja que ele, apesar de estar elástico, ele não está responsivo.
porque para ser responsivo, pelo nosso projeto aqui, definido lá no Avocode, quando eu aumentar a tela ali para versão desktop, né, ele vai ter que ficar dessa forma aqui. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. Mas essa primeira etapa já tá concluída, tá ok? Agora a gente vai partir para a responsividade, que é realmente, né, o conteúdo novo desse projeto 006. Como eu te disse no vídeo anterior, responsividade é feita graças à tag viewport, a tag meta viewport, né, e um recurso do CSS chamado Media Query. Agora, primeiramente, eu vou te mostrar, vou te explicar como funciona essa viewport para você entender, e logo na sequência eu te apresento o recurso de Media Query. Para você entender como funciona o viewport, é importante que você aumente aqui o seu navegador Google Chrome e ative uma ferramenta chamada DevTools. Então, para isso, basta você acessar aqui, nesse canto aqui, More Tools, Developers Tools, que eu acredito que você já deve conhecer, né? Que eu já falei sobre essa ferramenta bastante lá no canal do YouTube. Mas se você não conhece, não tem problema, porque eu vou te mostrar um recurso novo aqui. Então, até aqui, nenhuma novidade. A novidade aqui é se você clicar nesse ícone aqui. Então, ele permite que você realmente simule um dispositivo móvel, como um tablet ou um smartphone. Então, eu posso clicar aqui e veja que vai aparecer várias opções aqui. No meu caso aqui apareceu a opção do iPhone 6, né? Mas eu tenho outras várias versões aqui de celular. Então tem o iPhone 5, tem o Galaxy S5, tem o iPad Plus. Então a gente por enquanto vai ficar aqui no iPhone 6 mesmo. Eu quero que você note algo bem importante que aconteceu aqui. Então, apesar das imagens parecerem, né, que estão mostrando corretamente, a gente tem um problema grave aqui que é no texto. Então se você abrir essa página aí no seu celular de verdade, né, você vai ver que o texto vai estar muito pequeno, então ele não está proporcional ao tamanho que eu defini lá no CSS. Então aquele 20 pixels que teoricamente deveria ser satisfatório, né, para aparecer tanto no desktop quanto no celular, aqui no iPhone 6 ele está com a letra muito pequena. Isso sem dúvida atrapalharia muito a leitura desse texto aqui. Então a tag meta viewport ela serve para que isso não aconteça. Ela pega aquelas medidas lá que eu defini no CSS e faz uma adaptação para o dispositivo móvel. Então a gente sabe, né, que a quantidade de pixels em um computador, em uma tela de computador, é diferente da quantidade de pixels de um celular, por exemplo. Então, para a gente não ter essa preocupação de fazer um CSS separado, totalmente separado só para o dispositivo móvel, a gente usa a viewport para que ela faça essa adaptação e já ajude a gente nesse trabalho inicial aí. Então, sempre que você estiver desenvolvendo para dispositivo móvel também, né, ou design responsivo, é essencial que você use essa tag meta viewport. Então, eu vou te mostrar aqui na prática como fazer o uso dela. Então, perceba, né, que a gente tem as letras bem pequenas aqui. Então, eu vou acessar o meu HTML aqui e vou adicionar essa tag meta viewport. Então eu vou colocar aqui meta e vou colocar aqui o name, né, que é o primeiro atributo aqui, e vou colocar aqui viewport. E depois eu adiciono mais um atributo aqui chamado content, e aqui eu vou colocar o seguinte valor. Então eu preciso colocar aqui, falar que a largura vai ser igual à largura do dispositivo. Então device tracinho largura. Coloco vírgula aqui e passo um outro valor aqui. Então initial scale, que vai ser igual a 1. Então tudo que eu preciso fazer é isso aqui. Então usar a meta tag, né, viewport dessa maneira aqui. Eu posso salvar o meu arquivo aqui e a gente vai ver o resultado final aqui. Vou atualizar e veja que agora, né, está aparecendo totalmente proporcional ao meu Avocode lá. Então a gente está começando aonde a gente quer. Então veja que agora as letras não estão mais pequenas, né, igual estava antes. E depois que você publicar isso lá no seu GitHub Pages e acessar no seu celular, você vai ver isso aí também. Então essa é a primeira parte, usar a meta tag viewport. Se eu vier aqui e colocar a opção responsive, veja que apesar de a letra, né, tá adaptada, que os tamanhos em geral, né, veja que o logo também ficou proporcional. Apesar de estar os tamanhos proporcionais para o dispositivo móvel, se eu aumentar aqui, ele não tem ainda aquela responsividade que eu quero, que foi a que eu defini aqui no meu Avocode. Então aqui tem a versão desktop. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Então a gente vai voltar aqui e eu vou usar aqui o Media Query que eu te disse anteriormente, beleza? Então vamos fechar aqui, deixar esse tamanho de tela aqui separado e vamos usar aqui dentro do CSS o nosso Media Query. Então o Media Query nada mais é do que a definição de determinados atributos CSS
de acordo com o tamanho da tela. Então, traduzindo, né, seria algo como consulta de acordo com a mídia. Então, a mídia é um monitor de computador ou é uma tela de celular, então é por isso que a gente chama de Media Query. O uso do Media Query é bem simples, a gente precisa simplesmente colocar um arroba, mídia, e aqui na frente, entre parênteses, né, a gente coloca o tamanho, largura máxima, largura mínima. No nosso exemplo aqui, nesse primeiro projeto, a gente vai trabalhar só com a opção de largura mínima. E para isso eu vou usar o min, width, coloco aqui 2 pontos e eu vou colocar aqui 500 pixels. Isso aqui vai depender do seu projeto. Então, se você está desenvolvendo para iPad, para iPhone 6 ou iPhone 4, 5, né, tem uma tela menor, resolução diferente. Então aqui para esse projeto aqui eu vou usar essa largura mínima de 500 mesmo. Mas quando a gente estiver criando projetos mais complexos, né, que a gente conseguiu definir para que tipo de dispositivo o projeto vai ser criado, a gente consegue trabalhar com tamanho mínimo e máximo também. Então a gente não vai ter só duas possibilidades, desktop e mobile. A gente pode ter a opção de desktop, smartphone e tablet, por exemplo. Mas a gente nesse momento aqui simplesmente usar essa largura mínima de 500 já vai atender bem. Então só para você entender, eu vou colocar um body aqui. Então veja que eu tenho o mídia, largura mínima igual a 500 e aqui dentro, então eu abro e fecho chaves também, né? E aqui dentro eu uso o CSS normalmente. Então eu posso colocar aqui um body e eu posso falar que o meu background color, por exemplo, vai ser igual a blue. Então se eu salvar aqui, veja que se eu mudar aqui, a cor do background vai mudar de acordo com o tamanho da tela. Então veja que a minha largura aqui é 300. Então eu defini que a largura mínima é 500. Então veja que eu vou aumentando aqui, a cor de fundo, né, ainda não está azul. Então veja aqui que quando eu chegar lá no 500 ele vai mudar de cor. Então veja que a partir do 500 ele ficou com o background color, né, blue. Então isso aqui é só para você entender, isso aqui não faz muito sentido eu te mostrar isso aqui, que não faz parte do projeto, né? Mas é só para você entender essa quebra. Então vai aumentando, quando chega no 500 ele começa a aplicar aquele CSS aqui. Então no meu caso, né, eu coloquei o body background color igual a blue. Mas no nosso caso isso aqui não é útil, né? Então vamos voltar aqui e vamos realmente criar o CSS que vai rodar só quando a largura for maior que 500. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai definir que essa tag, essa div aqui, né, container, ela vai ter um tamanho limitado. Então tamanho limitado a 960 pixels. Por que esse tamanho limitado? Porque, como eu disse no vídeo anterior, né, eu tenho aqui uma divisão, né, de cada imagem dessa tem 300 pixels e tem um padding lateral direito aqui de 20. Então 300 mais 20, 320, 320 vezes 3, 960. Então por isso que eu vou definir essa largura aqui do container de 960 pixels. Para isso basta eu acessar o CSS aqui e colocar, né, .container, e aqui eu vou colocar a largura de 960 pixels. Então 960, salvo aqui e vejo o que acontece. Então eu vou desabilitar isso aqui só para você entender. Então tudo que eu fiz aqui foi simplesmente, né, definir uma largura para o container. E agora eu vou centralizar esse container, porque quando eu defino a largura de 960, ele passa por padrão, né, ficar alinhado à minha esquerda aqui. Então eu tenho aqui 960, né, o tamanho aqui, só que não está centralizado. Então para centralizar, basta eu usar aqui, vou usar o margem, 2 pontos, 0, espaço alto. Então é uma forma de eu centralizar essa div container. Então salvo aqui. Então veja que agora, né, está definida a largura de 960 e está centralizado. Então eu já defini o que eu precisava definir na div container. Agora eu vou definir os atributos da minha div card, que é essa div aqui, que é formada da imagem e do H2. Então eu preciso definir, de acordo com a vocode que eu te falei anteriormente, então eu preciso definir uma largura de 300 pixels e um padding right de 20 pixels. Então basta eu vir aqui no CSS e adicionar a div card aqui, que tem a classe card, né?
Eu vou colocar aqui a largura do cartão, vai ser 300 pixels. E o padding right vai ser de 20 pixels. Então salvo aqui e vamos ver o que acontece. Então veja que agora, né, os cartões estão menores mesmo. Porém eu quero que fique um do lado do outro. Então aqui eles estão, né, um debaixo do outro. Então para resolver esse problema de posicionamento eu posso usar um atributo chamado float. Então eu posso usar aqui float igual a left. Então ele vai mudar o comportamento padrão das divs, que é jogar uma para debaixo da outra. Ele vai passar a jogar uma para o lado da outra. Então se eu vier aqui e atualizar aqui, veja que agora está tudo ok. Então o grande segredo aí, né, foi usar o float left. Se eu vier aqui e diminuir o tamanho da tela, veja que agora a minha responsividade, né, está 100%. Para finalizar, eu vou te dar uma última dica aqui. Então veja que eu usei, né, tudo que eu precisei para adaptar o meu layout de mobile para desktop foi esse pedaço de código aqui. E eu posso pegar esse pedaço de código aqui e jogar num arquivo separado para deixar meu código um pouco mais organizado. Então fica a sua escolha mesmo. Se for um projeto pequeno igual esse aqui, faz sentido deixar tudo dentro de um mesmo arquivo CSS. Mas se for um projeto maior, é melhor separar. Então eu vou te mostrar aqui só para você entender. Então eu posso criar um arquivo aqui no projeto 006, vou chamar de mobile.css. E aqui dentro eu vou colocar aquele código lá. Então eu vejo aqui, eu posso recortar esse código que está aqui, Ctrl X, e vou colocar um Ctrl V aqui. E ao invés de definir esse tamanho mínimo aqui de 500 aqui dentro do arquivo, eu vou colocar lá na chamada do link. Então eu vou te mostrar daqui a pouco. Então aqui eu tenho, né, um arquivo mobile.css. Então se eu vier aqui e atualizar, a gente vai perder a responsividade. Então para voltar com essa responsividade, eu preciso abrir o meu arquivo HTML aqui e adicionar um estilo aqui de baixo. Então eu posso adicionar uma tag link e posso colocar aqui o mobile.css. Até aqui beleza. Então posso salvar aqui e vamos ver o que acontece. Veja que ele perdeu a responsividade. Ele aplicou o mobile.css em cima do estilo.css. Então agora o padrão aqui está só de desktop. Por quê? Porque nesse caso, quando eu estou usando responsividade, ou seja, usando o Media Query em um arquivo separado, eu preciso usar um outro atributo aqui que seria o media igual. E eu vou colocar aqui aquela definição lá. Então da mesma forma que eu coloquei lá a largura mínima, né, de 500, eu preciso colocar agora aqui. Então eu coloco 2 pontos aqui e coloco 500 pixels aqui. Salvo o meu arquivo, atualizo e veja que a responsividade voltou. Então o que eu fiz aqui foi simplesmente tirar aquele código de responsividade que estava dentro do meu arquivo estilo.css e joguei para um arquivo externo, né, chamado mobile.css. Só que no caso aqui eu preciso definir essa propriedade media aqui, definindo o tamanho mínimo. Então veja que agora a minha responsividade voltou. Beleza? Bem, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi uma pequena introdução à responsividade. A gente vai ver muito mais coisa em projetos futuros e projetos maiores, né? E se ficou alguma dúvida ainda, eu peço que você poste lá no nosso grupo de alunos, né? E também vou deixar essas duas referências aqui. Uma referência que eu já tinha te apresentado no vídeo anterior. E tem essa uma outra referência aqui, que é um conceito novo que eu expliquei nesse vídeo, né? Que é a ideia do float aqui. Então com esses dois conteúdos aqui você consegue entender 100% desse nosso projeto 006, beleza? Bem, é isso aí, a gente se vê no próximo projeto. Grande abraço, até mais e tchau!